Jeremias capítulo 17, do 1 ao 11. Jeremias 17, do 1 a 11. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras. Em toda a sua terra, você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado, e o farei escravo dos seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Até aqui. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que nós neste momento estaremos estudando. Deus, que nós possamos aplicá-la em nossa vida, Senhor, e sermos abençoados pelo poder da tua palavra. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Algo muito comum na vida da sociedade como um todo é dizer a seguinte frase: segue o que o seu coração manda, né? É muito comum isso. Olha, segue a orientação do seu coração. E só que nós percebemos que isso não tem base bíblica. A Bíblia afirma categoricamente que nosso coração é enganoso, né? Que o nosso coração ele comete, nos leva a enganos, né? Enganos até fatais. Por isso que eu sempre oriento quando eu era assim, né? Quando era jovem, que procurava uma namorada, eu sondava. A Joelma é uma privilegiada, né? Que eu buscava bastante requisitos, né? Para que eu pudesse então tê-la como minha companheira para todo sempre, né? E confesso que gostei de outras moças na época, mas eu não costumava seguir muito meu coração, não, sabe? Eu não conhecia a palavra de Deus na época, mas eu não seguia muito o meu coração. Eu juntava bastante requisitos, né? Para que eu pudesse então escolher uma pessoa que iria estar comigo durante todo o tempo aí. Porque a vida não é fácil. A vida ela tem caminhos difíceis, e muitas vezes, se não houver uma companheira bem que caminha corretamente ali nos momentos ruins e momentos bons, e nos momentos ruins, certamente irá sucumbir ali, e nós temos dificuldades maiores na nossa caminhada, né? Então a Joelma preencheu esses requisitos necessários aí para que a gente então, e talvez eu preenchi também aí os requisitos necessários aí para a gente dar essa continuidade, né? Na nossa vida. Existe a química, que nós sabemos aí, que os jovens falam, bateu a química, né? Existe tudo isso, mas eu penso também que existe a química, a física, a geografia, o português e algumas outras matérias, para que tudo dê certo aí no final e possa continuar, tá? Mas eu quero pensar nesse texto que nós lemos aqui, porque para nós é importante. O tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Nós que somos cristãos, irmãos,
Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Para que nós sejamos cristãos autênticos, não é tarefa fácil nos dias de hoje. As igrejas passam por dificuldades bastante grandes para que possa manter a pureza da palavra dentro de um contexto de necessidades humanas dos dias atuais. Eu estava conversando com o pastor Júnior agora há pouco ali, sobre há muitas críticas, né, das pregações atuais, que são pregações de alta ajuda, mas o homem necessita de ajuda o tempo todo. Pega uma água para mim, o Juninho ali. A teologia, ela é uma ciência que pode ser lá daquela mesa lá, pode ser do copinho mesmo. A teologia é uma ciência que ela dá uma resposta para o ser humano, dá uma base. E o ser humano na sua história, ele necessita cada história tem suas necessidades próprias. E hoje nós vivemos um tempo difícil, um tempo do homem pós-moderno. Ele tem suas necessidades, ele tem suas falhas desse contexto que nós vivemos. O homem é um homem frágil. Nós percebemos que a humanidade hoje ela é muito frágil. Ela necessita de uma aceitação, né? Por isso que as pessoas compartilham seus conteúdos e ficam esperando ali quantas curtidas terão, né? Se a pessoa não ir lá curtir, ela já fica frustrada. Nossa, não curtiu a minha. Eu fico escutando. Eu não sou muito craque nessas coisas, mas eu fico escutando. Nossa, fulano lá não curte minhas coisas, olha, né? Eu coloco minhas coisas, as pessoas não curtem, porque é uma necessidade de aceitação do ser humano. O homem hoje, ele é diferente. Um jovem de hoje, ele é diferente, né? O Júnior pregou um tempo aqui que tempos difíceis formam homens fortes, né? E tempos fáceis tornam homens frágeis. Hoje nós vivemos uma facilidade muito grande nos nossos dias. Obrigado, Júnior. Os tempos são fáceis. Nós que somos aí aproximando dos 60 anos de idade, a gente sabe que a nossa época era muito difícil. As mulheres, as donas de casa aí sabem que na nossa época era muito difícil. A dona de casa, para passar uma roupa, era uma dificuldade muito grande. O ferro à brasa para lavar roupa era, né? Hoje tem a máquina lá, as mulheres não querem nem mais aqueles tanquinhos, querem aquelas máquinas automáticas que onde você joga a roupa ali, ela sai pronta. Mas na época não tinha. Só que tudo isso leva um homem a ser frágil diante das dificuldades. E eu quero me ater aqui à questão espiritual que o texto nos traz aqui. O texto no capítulo 17 ele inicia de uma punição. Se você voltar ao capítulo anterior, 16, vai falar de consequência de uma vida pecaminosa. E os pecados lá eram sobretudo sobre idolatria, que é um dos pecados gravíssimos, né? O pecado ele pode ser alistado em seus graus de dificuldades, né? Todos nós somos seres pecadores, nós pecamos, todos nós. É Jesus que nos purifica, que a graça de Deus que nos dá a liberdade, nos dá o aval para a gente continuar de pé, firmes, porque somos seres passíveis de pecado o tempo todo. E esses pecados, como eu disse no domingo aqui, pecados modernos que conceituam a vida do homem nos dias de hoje, né? O homem necessita ser o centro da atração, né? A teologia hedonista é essa que coloca o homem no centro da vivência humana. Então, aceitação do erro pacificamente para ser aceito. Então, é interessante que os profetas antigos, profetas bíblicos, eles eram pessoas até antissociais. Eles não eram pessoas bem vistas pela sociedade. Por quê? Porque eles apontavam a necessidade do homem. Eles diziam aquilo. Quando Deus chama Jeremias, Deus dá uma punição para Jeremias pesada, para
ele sendo um profeta. Jeremias não podia se casar, não podia formar uma família. Deus deu Jeremias não podia ir em festa. Vocês querem saber? Se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que Deus impediu de Jeremias participar de festas, de associações, para que ele pudesse então falar a verdade sobre Deus de uma forma direta. E hoje a maioria dos pastores não podem agir dessa forma. Deveriam, mas a exigência é tamanha que, se você aplicar a palavra de Deus na sua íntegra, você é um antissocial, você é um cara mal visto, você é uma pessoa que não é bem vista nos locais. Por isso que você percebe que geralmente isso não faz muito efeito, né? As pessoas querem ter um Deus à sua maneira. A maioria das pessoas, elas querem que Deus se encaixe no projeto dela, não ela se encaixar nos planos de Deus, mas Deus, as pessoas formam um Deus que se encaixa nas suas necessidades básicas, e elas vivem de uma forma errônea, tá? Mas querem esse Deus que se encaixa, aí não bate, não dá certo, porque o Deus bíblico, o Deus que a Bíblia nos aponta, ele tem um caminho a ser trilhado, né? Ele tem um caminho a seguir. E hoje nós vivemos buscando coisas abstratas para alimentar o nosso ego. Por isso que eu sempre digo que nós temos que trabalhar todas as áreas da nossa vida, para que nós não venhamos a escorregar em nenhuma área sutil aí e venhamos a desagradar a Deus, que o nosso projeto maior é agradar a Deus, não agradar pessoas, né? Então eu trago como tema para nós pensarmos essa noite: força para prosseguir. Por que força para prosseguir, irmãos? Porque o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, quando ele olha um cenário desse, ele se frustra. Quando não é eu poderia dizer a seguinte coisa: deixa do jeito que está, eu vou seguir minha vidinha, né? Vou para a igreja, vou cantar, eu vou participar, mas não é assim. Nós somos seres que fomos escolhidos por Deus para trazer a luz, trazer a clareza, e às vezes isso nos torna pessoas não muito amorosas diante dos olhos da sociedade, e a gente acaba ficando frustrado para prosseguir na nossa caminhada aí como profeta, como pastor, como pessoa escolhida do Senhor. Eu tenho certeza que uma crente na escola hoje, para ela seguir os caminhos corretos do cristianismo autêntico, eu penso que ela sofre pressão. Sofre, Samara, não? Sofre pressão, sofre preconceito. Um jovenzinho pegar como exemplo, né? Sofre pressão, porque o mundo é caótico. E como nós poderemos prosseguir, né? Nós que servimos a Deus e somos esses seres solitários, né? Glória, por isso que a igreja deve fazer essas festas, como essa festa de sábado, para que a gente possa nos envolver aí, né? A provisão natural dada por Deus para a sobrevivência do homem já não significa muita coisa diante desse cenário. A provisão que nós necessitamos para a nossa vivência, né? As provisões básicas, o homem já não interessa tanto, que é o alimento, a água, o ar. Isso já não faz muito sentido na vida do homem pós-moderno. Ele precisa de mais do que isso, né? E como prosseguir nesse cenário que nós estamos vivendo? Não permita que as vontades do mundo gerem influências sobre a sua vida. Não permita isso, que as vontades do mundo possam gerar influências sobre a sua vida.
O versículo 1 do capítulo 17: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações. Lá em Romanos nós conhecemos o texto, o Juninho pregou esses dias atrás, e nós falamos o tempo todo para que nós não venhamos a nos amoldar ao padrão desse mundo, né? O profeta Jeremias, ele traz uma alegoria, né? Ele diz que o pecado foi escrito com estilete de ferro, né? A gente sabe o que é estilete, é aquele instrumento que corta profundo ali, e gravado com pontas de diamante. É algo que é um pecado costumaz, que nós dizemos com frequência. A pessoa acostuma e ofende a Deus com as suas condutas. Isso já não faz não faz efeito no sentido de nós olharmos e falar: nossa, errei, como Davi fazia, e voltar e corrigir. Olha o que diz Romanos 1, (28). Romanos capítulo 1, versículo 28. Olha só o que diz o texto: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam os justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, cenários do nosso mundo que acabam influenciando a vida de muitas pessoas. Por isso que o texto é claro de nós não nos amoldarmos, de nós combatermos essas coisas errôneas sobre a nossa vida, né? Não deixar que isso venha a influenciar as nossas vidas. E há muitas pessoas que são influenciadas por esse cenário caótico que nós vivemos, né? É importante nós buscarmos a Deus, 2 Crônicas 7,14, orar, buscar a Deus, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, mas se afastar dos seus maus caminhos. Então é importante esses requisitos. Não adianta nós apenas orarmos, nós precisamos ter uma vida correta e buscar em Deus, porque nós somos seres pecadores, nós pecamos. O nosso interior é mau, todos nós. Agora cabe a nós nos corrigirmos, né, para que a gente possa prosseguir e ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? Segunda atitude que eu preciso tomar: transformar-se pela ação da palavra e ser um agente de transformação. O crente ele precisa transformar-se por quê? Pela ação da palavra. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, né? Transformar-se pela ação da palavra e ser um agente de transformação para a vida das pessoas. 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então,
o texto é claro, a palavra, toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, todos nós que somos cristãos, nós precisamos nos transformar pelo poder da palavra. Eu estava vendo um videozinho de um pastor, me esqueci o nome agora, e ele estava falando que o relacionamento dele com a esposa dele é por amor à palavra. Ele ama a esposa não por ele mesmo, mas pela palavra, porque ele falou que tem dia que ela está bem chata, que dá vontade de torcer o pescoço dela. Da mesma forma o homem, tem dia que o homem está estressado, o casal em si, e a vontade nossa é torcer, mas a gente não faz isso porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas a vontade nossa é contrária. Então, transformar-se pela ação da palavra. Mesmo ainda Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, olha só que diz o texto: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, e seja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, transformar pela ação da palavra e ser um agente de transformação na vida das pessoas. A igreja, ela acostumou muito com o ambiente, né, religioso, mas nós devemos pegar a palavra como manual e usá-la lá fora. A palavra de Deus serve para nos transformar. Ela fala ao nosso coração, nós devemos colocá-la em prática. Falou no meu... Tem gente que essa palavra falou tanto comigo ontem, mas aí na hora de colocar em prática, de transformar a nossa vida, aí nós percebemos fazendo a mesma coisa, os mesmos erros constantemente. Então a palavra deve falar e nos transformar primeiro, e depois nós irmos e transformar outras pessoas. Terceira verdade: tenha no Senhor sua fonte de maior e única confiança. Isso nós temos falado tanto aqui. Tenha no Senhor a sua maior e única fonte de segurança, de confiança. Jeremias 17, versículos 5 a 8. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha só que texto pesado, chama de maldito o homem que confia em outro. E hoje a sociedade confia em outras pessoas. Eu falei isso, acho que domingo, alguns dias atrás eu falei isso aqui. O homem confia em outro homem, né? Mas confia no outro homem, mas o coração cada vez se afasta de Deus, do Senhor. Aí o texto vai falar como ele será, né? Aí o versículo 7 diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E o texto vai falar também como ele será. Olha só que lindo esse texto, né? Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Mesmo nas adversidades, o homem que confia no Senhor, ele dá fruto. O homem que tem a confiança, que tem no Senhor a sua maior fonte e única fonte de confiança, ele vai dar fruto. Mesmo quando passa por adversidade, vai dar fruto.
né? O homem que confia em Deus, ele não é aquele homem, aquele robozinho que tudo vai bem na vida dele, não. É um homem normal que vai passar por dificuldades, que vai passar por situações difíceis, que vai enfrentar todas as adversidades que outras pessoas enfrentam, mas ele vai, mesmo nesse contexto, o texto nos diz que ele não deixará de dar fruto. Está passando por luta, mas vai estar dando fruto, né? Então, tenha no Senhor a sua fonte única, maior e única de confiança, né? Eu não vou nem citar aqui o único texto que a gente cita o tempo todo, que uns confiam em cavalo, não, as pessoas confiam em outras, em prefeito, em governo, enfim, não vou nem falar mais isso. Confia no Senhor. Ó, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Tem gente que acha super inteligente, né? Aí confia no seu inteligente. A Bíblia diz não confia não. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só. Ter no Senhor a fonte de maior e única confiança. E é interessante, todos souberam aí do atentado que o presidente, o candidato à presidência lá dos Estados Unidos, Donald Trump, lá, sofreu esses dias atrás aí. Quase todo mundo soube aí. E é interessante, não sei se é totalmente verídico os fatos, mas ele é um cara polêmico, bastante polêmico. Mas num comício anterior, ele deu uma declaração que ele falou: a gente tem que confiar buscar a ajuda do chefe lá de cima. Nós temos que buscar a ajuda. É um magnata, bilionário aquele homem. E ele falou: nós precisamos buscar a ajuda do chefe lá de cima. E ele cita na sua fala que uma pessoa disse que ele era o homem mais importante do mundo. Ele falou: não sou. Ele falou: você é o homem mais importante. Ele falou: não sou. E quem é? Ele falou: Jesus Cristo. O próprio Donald Trump afirma, né, que o homem mais importante é Jesus Cristo. E no outro comício em seguida, houve um atentado contra a vida dele, a bala passa relando na orelha dele. E alguns vídeos dizem que ele faz assim, no momento que ele faz assim, a bala passa e pega. Alguns dizem que foi milagre, outros dizem que foi coincidência. Então, não confia nos seus meios, na sua riqueza. Tenha no Senhor a sua fonte de maior e única confiança. Muitas pessoas estão se afastando, né, de Deus e trocando a confiança em Deus por outras coisas. É Deus que cuida das nossas vidas. Deus, Ele sabe o tempo certo. Deus, Ele conhece, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece tudo, Ele sabe o tempo certo. Então basta a gente deixar Deus conduzir a nossa vida. Jeremias capítulo 2, já estou partindo para o final. Olha o que diz o texto, Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Versículo 17. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Versículo 19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim,
Olha o versículo 21. Eu a plantei como uma videira seleta, de sementes absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Então o texto vai... Olha o versículo 32, para nós fecharmos esse pensamento aqui. Será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Então, irmãos, há um afastamento generalizado de Deus. As pessoas não confiam mais em Deus, e nós precisamos confiar totalmente, entregar a nossa vida. Eu sempre digo, a nossa maior inimiga, que é a morte, aquela pessoa que confia em Deus, na morte ela alcança refrigério. A morte vai ser a nossa promoção para o lar celestial. Então o crente que confia em Deus, ele não perde tempo em hipótese nenhuma. E para a gente fechar aqui, nas suas decisões, busque sempre a ajuda do Senhor. O tempo todo nós estamos tomando decisões. Então, nas suas decisões, busque sempre a ajuda do Senhor. Ore. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, né? Então, não escute seu coração. Eu vou seguir o meu coração, né? Os apaixonados, os jovenzinhos apaixonados, que nós já passamos por essa fase, né? Eu vou seguir o meu coração. Não segue não o coração, segue a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o coração é enganoso, né? Então, nas suas decisões importantes da vida aí, sempre busque a ajuda do Senhor. Busque, ore, que Deus vai te dar a resposta. Já citei isso, quando eu estava para tomar a decisão de seguir o ministério pastoral, eu falei com Deus, falei: Senhor, me mostre se é isso mesmo, viu? Tem gente que a gente já vê que é ligado, né? Eu não fazia. Tem gente que a gente vê claramente que já faz parte do chamado, mas eu não era. Eu falei para Deus, me mostre, Deus, porque eu não vou perder 4 anos da minha vida estudando se não for. E Deus então me mostrou. Então, nas decisões importantes, busque a ajuda do Senhor, ore, para que Deus possa então te apontar o melhor caminho. Não segue o coração enganoso, né? E nem a mente também, que a mente se engana. Então, segue a palavra do Senhor nas decisões da sua vida, segue a orientação. Se não encaixou ali, é sinal que Deus não está no negócio. Amém? Vamos orar, nos colocar de pé.